Boa noite a todos. Muita alegria poder estar aqui com vocês nesse evento tão importante. Nosso terceiro seminário, terceira vez. Acho que isso já é uma grande demonstração da importância do tema que a cidade de São Paulo tem com relação a esse assunto. É um evento que está aqui repleto de pessoas que militam muito nessa área, com serviços super importantes, como, por exemplo, o doutor Arthur Pinto, nosso querido promotor de justiça, que falou aqui para a gente, que é o coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público de São Paulo, e que aqui representa nosso querido amigo, doutor Mário Luiz Arrubo, procurador-geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Muito obrigado, doutor Arthur, pela presença. Nosso querido deputado Tenente Nascimento nos acompanha, nossa querida vereadora Janaína Lima. Janaína fala assim, é ruim ser baixinha por causa que o microfone, mas você é gigante. Tudo que você trabalha, o que você faz, o que você... É emenda dela esse evento, não tem? Parte da emenda da Janaína para fazer a terceira emenda, e ela nem conta, então eu conto. Que é importante destinar a emenda, os vereadores têm vereadores, deputados, e poder informar para vocês que parte das emendas da vereadora Janaína Lima é para esse tema tão importante e fundamental. Aproveitar nossas secretárias aqui, queridas. Eu sou muito feliz, viu, doutor Arthur? Tenho muitas secretárias mulheres, um monte delas. O ruim é nas reuniões, porque elas falam porque trabalham muito, né? Então, é porque trabalha muito. É por isso. A nossa querida Elza Paulina, secretária de Segurança Urbana, que, como vocês sabem, tem essa história tão bonita, ingressou no primeiro concurso da Guarda Civil Metropolitana, fez carreira, chegou a comandante e hoje secretária municipal. Então, acho que a tua história é um bom exemplo para muitas e muitas mulheres e um exemplo para nós homens, né? Da sua ascensão, da sua dedicação. Muito nos orgulha tudo isso. A Soninha Francini, que toda hora puxa minha orelha, minha secretária querida de Direitos Humanos e Cidadania. Você veio de bicicleta ou de trem hoje? Ela tem carro para usar e não usa, vem de trem, vai de bicicleta, e é bom porque ela vai falando para mim, o ônibus está cheio, precisa pôr mais linha, o ônibus não está cheio, o ônibus está bom. E o bacana é que sempre ela tem elogiado o sistema de transporte da cidade, que está bom, né? Precisa melhorar sempre, mas tá bom. A nossa querida professora Eunice Prudente, nossa secretária de Justiça, que tanto orgulha, principalmente aqui tem muita gente da área do direito, né? Professora Eunice, professora, tem uma história tão linda, e é assim que a gente vai construindo a nossa vida, com histórias bonitas, histórias de superação, histórias de exemplo para as pessoas. Comentar nossos queridos cônsules gerais aqui em São Paulo, que sempre nos dá o prestígio da companhia, e mais do que isso, de poder trabalharmos juntos, estarmos sempre dialogando, trocando experiências. O Rafael de Israel, Davi dos Estados Unidos, ou David, eu falo Davi, porque eu sou, mas deve ser David. Churchill faz. Grande amigo, está sempre lá, vimos várias vezes juntos. Nosso querido inspetor, o comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana, o inspetor Agapito, nossa querida vice-prefeita da cidade de Limeira, que está aqui, a Érica Tanque, que eu, em nome dela, para não me estender muito aqui nos cumprimentos, cumprimentar todos os secretários municipais de outras cidades, vice-prefeitos, prefeitos, o Richard, nosso subprefeito aqui da Sub de Pinheiros, Gabriela, nossa querida procuradora-geral do município de Registro, a palestrante, ela estava aqui, isso aí? Foi lá para trás. Aqui da Hebraica, que sempre tem possibilitado que nós fizéssemos muitos eventos aqui, cedendo os espaços para a gente, sempre sendo aqui um grande local de várias atividades da Prefeitura, da cidade de São Paulo, né, em nome do nosso querido presidente, o Fernando Rosenthal, agradecer a todos da Hebraica, viu, Fernando, muito obrigado, também o Gabriel, CEO, aqui, a Maria Angélica Garcia, a Dida, de Propriedade Intelectual do Governo Britânico, uma pessoa muito
boa, que tem um coração fantástico, que sempre ajuda nas ações sociais da nossa cidade. Também a Eiko Shi, presidente do Comitê de Assistência Social da Comunidade Tailandesa do Brasil. Minha querida, que eu sou apaixonado por ela, a Ana Cláudia Badra Kotait, que está aqui, que é presidente do Conselho Municipal da Mulher Empreendedora e da Cultura, da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Tivemos uma reunião muito bacana ontem, reunião linda. Eu fiz 2 reuniões, uma com todo o pessoal da Receita Federal, da Secretaria, só homem, para falar de nota fiscal. Aí terminou essa, entra outra com a Ana, só de mulheres. Foi muito melhor a nossa, viu, Ana? Que foi falar de um trabalho importante da Associação Comercial com relação aos custos profissionalizantes e encaminhamento para empregos junto ao nosso serviço de atendimento à mulher na Casa da Mulher Brasileira. Também a nossa querida Valéria Scaranci, que é uma pessoa que tem um carisma enorme, que todo mundo gosta tanto. Parabéns pela homenagem. Em seu nome, cumprimentar todas as promotoras do Ministério Público, inclusive tive com a doutora Silvia, dias atrás, eu não consegui gravar o sobrenome, doutor Arthur. Chaquian, doutora Silvia Chaquian, o doutor Arthur também estaria lá, mas não pôde, e a pedido do doutor Arthur Pinto Lemos Júnior, me levou uma ideia do Ministério Público para um projeto onde a Prefeitura daria recursos mensais para os órfãos das mulheres vítimas de feminicídio. Na hora ali, a gente, junto com a Elza, com a Soninha, achamos a ideia fantástica, já preparamos o projeto de lei, essa semana está indo para a Câmara para votar. Nós já temos vários projetos que a gente atua nessa questão de apoio às mulheres vítimas de violência, de ações para evitar a violência contra as mulheres. Enfim, são muitas e muitas ações da cidade de São Paulo, como, por exemplo, auxílio aluguel para 1.400 mulheres vítimas de violência, como, por exemplo, nós mudamos a legislação na cidade de São Paulo com relação à questão da habitacional. Fizemos um programa chamado Pode Entrar, que muda o marco regulatório habitacional da cidade e me permitiu, com essa nova legislação do município, inclusive disponível para quem estiver aqui de outros municípios, porque é uma experiência muito importante, e me permitiu, por exemplo, dar as cartas de crédito. Então, nós temos 160 mil pessoas na nossa fila habitacional e fizemos um trabalho junto com o Ministério Público, as mulheres vítimas de violência que estavam com medidas protetivas, são 1.200, 1.210, se não me engano. Nós demos a carta de crédito para elas adquirirem a sua unidade habitacional. Então, são políticas públicas realmente contundentes e não só de discurso. A gente fica o tempo inteiro lá na Prefeitura nos monitorando para sair do discurso, porque o que tem de discurso, né, gente? É discurso, é prática, né? A gente às vezes vê muito pouco de políticas públicas realizadas com efetividade na prática, e a gente tem feito isso muito. Então, doutor Arthur, esse projeto de lei, que é sugestão do Ministério Público, de poder fazer um valor mensal para as crianças órfãos de mulheres vítimas de feminicídio, nós vamos aprovar na Câmara, já temos apoio dos vereadores, a vereadora Janaína Lima está aí para ajudar a dar celeridade nesse projeto, e assim a gente poder fazer mais uma política pública importante de assistência às pessoas. Com esse relato, compartilhar com vocês essa ação, acho que eu queria deixar como exemplo um trecho do que o doutor Arthur falou aqui. O trabalho em conjunto. Não dá para imaginar que o Ministério Público sozinho vai resolver ou avançar no volume que deveria avançar. Não dá para imaginar que a Prefeitura de São Paulo sozinha, ou as prefeituras, vão resolver ou avançar como deveria avançar, ou o governo do Estado, enfim. É muito importante que a gente possa ter essa concepção da união dos esforços para combater as ações de violência contra as mulheres. E nesse trabalho conjunto, fico muito agradecido de poder ter esse olhar e trazer para a Prefeitura essa questão da importância de dar o atendimento às crianças órfãs de vítimas de feminicídio.
porque a gente não tinha essa visão, mas eles estão lá no dia a dia atendendo, estão lá no dia a dia vendo as necessidades, e aí traz para a prefeitura. A gente fez um diálogo com direitos humanos, justiça, Secretaria da Fazenda, agora tem a Câmara Municipal para aprovar um projeto. Então, acho que é todo mundo de mãos dadas, muito focados nessa questão de poder vencer esse grande problema da sociedade, que é a violência contra as mulheres. E esse município que você falou, é Itapeva ou Itapevi? Itapevi, olha que coisa fantástica. A gente espera e deseja que logo, logo consigamos chegar nesse número aqui em São Paulo e nos municípios, nos demais municípios. Mas o caminho está sendo traçado. Eu queria poder compartilhar com vocês aqui, por exemplo, alguns dados para poder ilustrar esse importante evento. Olha, foram registrados 1.341 casos de feminicídio em 2021, ano passado, portanto, sendo que 68,7% das vítimas tinham entre 18 e 44 anos. 65,6% morreram dentro de casa e 62% eram negras. Olha como é que a gente vai identificando essas questões importantes. Os autores dos feminicídios, em 81,7% dos casos, foram o companheiro ou ex-companheiro. É o tal do amor que não é amor, né? A taxa nacional de mortalidade por feminicídio foi de 1,22. Aí vem um dado muito positivo aqui para a gente. A taxa nacional de mortalidade por feminicídio foi de 1,22 mortes a cada 100 mil mulheres. E apenas 7 estados registraram taxas abaixo da média nacional. No ano passado, os dados são: São Paulo, 0, ou é 6 ou é 8 aqui? Eu acho que é 6. 6. 0,6 foi a taxa de São Paulo. Ceará, 0,7. Amazonas, 0,8. Rio de Janeiro, 0,9. Amapá, 0,9. Rio Grande do Norte, 1,1. Bahia, 1,1. Em relação aos estados que apresentaram as reduções mais significativas, chama atenção o caso de São Paulo, que passou de 179 vítimas em 2020 para 136 no ano seguinte, ou seja, 24% menor. 43 vítimas a menos. Isso significa dizer que a redução verificada em São Paulo impulsionou o resultado positivo verificado nacionalmente. Se os dados do Estado fossem extraídos do cômputo, o país teria registrado avanço de 1% no número de feminicídio. E eu queria estratificar um pouquinho mais da capital de São Paulo. Total de 75 feminicídios no Estado e 10 na capital até junho desse ano. Tendência de redução da participação do município no total estadual. Em 2020, 30% dos casos foram na capital, 31% no ano seguinte. Neste ano, até junho, aqui está escrito apenas 13%, eu tiro apenas 13%, nunca será apenas. Mas é claro que as ações que estão sendo desenvolvidas com o Ministério Público, a nossa Guarda Civil Metropolitana, Polícia Civil, Polícia Militar, a sociedade, vocês, nós criamos um ambiente de dizer o seguinte: não aceitamos violência contra a mulher. E nesse ambiente de dizer que não aceitamos a violência contra a mulher, é que a gente vai conseguir avançar e, tomara, um dia cheguemos aqui nos dados de Itapevi. Essa semana a secretária Elza chegou na minha sala, toda feliz da vida, toda feliz da vida. Prefeito, nós aumentamos o número de atendimento às mulheres vítimas de violência. Eu falei: e onde é que está a graça nisso? Nós estamos aqui, né? Não tem nenhuma. E aí ela me explica: não, é porque até pouco tempo atrás, o atendimento que a gente fazia do programa Guardiã Maria da Penha atendia só numa parte da região, na região central. E hoje ela está em todas as regiões da cidade de São Paulo.
E aí é que eu queria, para encerrar minha fala, fazer aqui mais um chamamento de atenção das senhoras, dos senhores, de que se a gente quer efetivamente chegar em algum lugar, nós temos que saber separar o que é o discurso e o que é a prática. Quando você vai para verdadeiramente a prática, aí sim a gente vai ter os resultados. Para vocês terem uma ideia, mais de metade dos 88.740 visitas realizadas pelo nosso programa Guardia Maria da Penha foram realizadas desde 2014, aconteceram em 2020. Começou em 2014, não sei se eu consegui, então começou em 2014 até agora, né, foram 88.740 visitas. Mais da metade desse período todo aconteceu agora, nesse ano de 2020 e 2021. Então, aí a gente tem uma demonstração muito clara do quanto realmente a gente tem de efetividade nas ações, nas políticas públicas. Nós temos uma inspetoria específica, veículo, GCM, temos 5.950 GCMs na cidade de São Paulo, abrimos um concurso para mais 1.000, espero que ingressem esse ano ainda, já está na fase, como é que está, Agapito? Está na fase de prova? Estão fazendo psicológico. Então, nós vamos agora fazer o psicológico, ingressar mais 1.000 guardas civis metropolitanos na cidade de São Paulo. Fizemos agora uma ação que eu gostaria de fazer melhor, um aumento de 67% no salário inicial do GCM, doutor Arthur. E que eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar fazendo, e cada vez que eu participo de alguma ação com relação aos GCM de outros municípios estão querendo igual. É isso? O que eu vou continuar fazendo, até porque em cada evento que eu vou, e eu sou muito prático, muito objetivo. Deu resultado, eu estou dentro, não deu resultado, não tem acordo comigo. Trabalhou comigo, funciona bem, continua. Não trabalhou, eu demito. É muito claro, eu tenho muito claro a minha responsabilidade que a sociedade deu ao Bruno Covas e a mim. Cuidem da cidade. Então, o Bruno foi, infelizmente, embora muito cedo, dia 16 de maio, e Deus me colocou essa missão. Eu tenho uma responsabilidade em dobro, de honrar a memória do Bruno e honrar os votos que as pessoas nos deram em 2020, acreditando na chapa Bruno e eu. E por isso que às vezes as pessoas me acham muito duro, mas eu sou um amor de pessoa, pode ter certeza. Agora, dito isso, eu vou continuar valorizando muito a nossa GCM. Mas por quê? Porque aonde eu vou, e os dados que eu levanto, a nossa Guarda Civil Metropolitana tem trazido resultados positivos. Esse programa Guardia Maria da Penha está funcionando muito bem. A gente está tendo resultados positivos nas ações que a gente tem feito da cidade, que tem tudo a ver com a questão da violência. A gente está aqui especialmente falando da violência doméstica, né? Mas a violência contra a mulher tem que repudiar em todos os sentidos. Hoje temos o problema mais grave, pela pesquisa que foi feita pelo Instituto de São Paulo, é dentro do transporte coletivo, que nos nossos ônibus, eu já estou vendo, para ver se a gente coloca a câmera, nós vamos estar em processo de consulta pública, doutor Arthur, um sistema que nós estamos colocando na cidade de São Paulo, que se chamará Smart Sampa, é isso? Smart Sampa. Nós vamos ter câmeras com detecção facial, detectar placa furtada, vamos ter um sistema de inteligência muito integrado na cidade, e a gente vai usar tudo isso para poder dar mais segurança para as pessoas, mas principalmente para as mulheres. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, muito feliz do trabalho que vocês estão desenvolvendo, muito feliz do trabalho conjunto dos órgãos, né? Da gente poder, com certeza, a cada dia, poder comemorar, não maiores atendimentos, mas da gente poder chegar num ponto de ir diminuindo, como já vem acontecendo, gradativamente, qualquer tipo de violência às pessoas, em especial contra mulheres. Muito obrigado, Deus abençoe o trabalho de vocês, tudo de bom, fiquem com Deus e vamos em frente. Olha,
os dados que a gente tem, ela demonstram que sim. Eu acabei de, inclusive agora na minha fala, citar alguns dados. Normalmente tem acontecido, principalmente com as mulheres negras. Agora, o importante e o fundamental é que a gente está muito unido, Prefeitura, Estado, Ministério Público, no enfrentamento dessa situação. Os dados da cidade já têm melhorado comparativo aos dados do Estado e do país. E as nossas ações têm sido bastante concretas. A gente tem uma inspetoria específica com relação ao programa que a gente tem, Guardiãs Maria da Penha. Nós temos 1.300 mulheres que são monitoradas e que tem um botão do pânico. Em qualquer situação, a gente envia lá uma Guarda Civil Metropolitana no momento. Ou seja, então a Prefeitura tem dado todo o respaldo. Além das ações necessárias, que, por exemplo, a gente tem 1.400 mulheres vítimas de violência que a gente ajuda com auxílio aluguel. Tem as mulheres vítimas de violência que estavam no nosso cadastro habitacional, nós demos a carta de crédito. Enfim, políticas públicas, né, verdadeiras para a gente poder fazer esse grande enfrentamento. Agora a gente vai vencer mesmo isso quando a gente tiver uma questão de consciência cultural, de as pessoas entenderem como foi em Itapevi, que eu fico muito feliz, vou fazer propaganda em Itapevi, né, de não ter nenhum caso de feminicídio. É de você ter realmente uma condição de que a sociedade entenda que é inaceitável qualquer tipo de violência. Mas a gente está avançando para isso. Eu tenho bastante convicção que o nosso trabalho, né, junto com a Direitos Humanos, Ciência Social, Justiça, GCM, está sendo um trabalho que está trazendo resultados. Perfeito. Esse projeto que o senhor anunciou para os filhos órfãos das mulheres vítimas de violência, como é que vai funcionar? A Prefeitura já separou parte do orçamento para isso? Já. Isso foi um pedido do Ministério Público, o doutor Arthur e a doutora Silvia apresentaram essa proposta à Prefeitura. Nós já fizemos a análise, estamos com o texto pronto e vamos encaminhar para a Câmara ainda essa semana. A Câmara votando, né, já está com o recurso reservado. É um projeto que vai se tornar lei, porque eu irei sancionar, e que ele prevê o quê? De que as crianças órfãos de mulheres vítimas de feminicídio, né, a gente possa dar uma ajuda financeira mensal, até porque... Agora eu não recordo o valor, me parece que é um salário mínimo, é quase certeza que é um salário mínimo. Mas essa lista é o Ministério Público que eles vão nos passar, então eles já trouxeram todos os estudos, então uma vez verificada essa situação, o Ministério Público comunica à Prefeitura, ele entra na lista, como a gente já tem o caso, por exemplo, das mulheres vítimas de violência que tem o auxílio aluguel da Prefeitura, né? Como, por exemplo, a gente tem um programa Transcidadania, que a gente já tem 600 pessoas no programa Transcidadania. São programas importantes, né, que a gente sempre está contribuindo para evitar e combater qualquer tipo de violência. Eu não exonerei hoje, eu exonerei ontem, que saiu hoje no Diário Oficial. A gente exonera e no dia seguinte sai no Diário Oficial. Então eu exonerei ontem, quando aconteceu a operação do Ministério Público, até porque... Todas as pessoas da Prefeitura e a sociedade sabem que a nossa administração não admite qualquer tipo de envolvimento com nada de errado. A gente havia alguma situação com relação a uma dúvida da subprefeitura da Lapa. Eu já havia pedido para o nosso controlador geral abrir uma apuração, já estava em andamento a apuração. Agora, evidentemente, que não ia cometer nenhuma injustiça sem ter algo concreto. Uma vez que o Ministério Público estava com a investigação, com o mandado de busca e apreensão, não de prisão, busca e apreensão na residência dela, ela está dentro do rol de investigação, o que eu tinha que fazer é exonerar. Agora, com relação por que ela entrou na Prefeitura. Todas as vezes que eu faço uma nomeação na Prefeitura de São Paulo, nós temos uma legislação muito clara. Ele passa por uma comissão chamada Comap, que faz todas as análises se a pessoa tem algum tipo de inquérito. Mas ela responde outros processos. Responder, eu posso responder, você pode responder, qualquer um pode responder. A gente não pode criminalizar as pessoas, até seria irresponsabilidade qualquer um criminalizar alguém sem concluir as investigações, até por isso que exige a investigação. Então, ela não tem nenhuma condenação, né? E uma vez que a pessoa não tem condenação, ela não é culpada, né? É bom a gente tomar cuidado com isso, porque qualquer um de nós pode responder qualquer tipo de investigação. E aí, a pessoa vai ter o seu direito de defesa, as pessoas vão ser colhidas as provas e, ao final, vai ser dado o julgamento se a pessoa tem culpa ou não. O que eu posso te garantir é que até o momento da nomeação dela, a Prefeitura de São Paulo tem uma comissão chamada Comap que faz todas as análises se a pessoa tem algum tipo de problema com a justiça, alguma condenação. Ela não tem, até por isso foi nomeada subprefeita. Eu queria frisar, como ela está sendo investigada,
pelo Ministério Público, eu a exonerei. Não quer dizer que ela seja culpada e não quer dizer, inclusive, que se ela for inocentada, que ela possa voltar para a prefeitura amanhã. O que eu não vou ser um perseguidor, não serei, nunca vou ser, né, uma pessoa injusta, sempre serei uma pessoa correta, justa, defendendo o interesse da cidade. De ação, quando acontece em órgãos públicos, é que parte de cima. Ele falou? Então ele tem que provar o que ele está falando. Parte de cima da onde? De cima o quê? Da subprefeitura? Ou de mim? Da subprefeitura? Então ele tem a função, é a obrigação dele como promotor, colocar nos autos as provas, né, e apresentar à justiça, e o juiz, com as provas que ele apresentar, vai definir se ela é culpada ou não. Eu acho que a gente precisa tomar bastante cuidado com relação a criminalizar as pessoas. Nós estamos aqui vindo de um evento que é contra a violência. Criminalizar as pessoas, independente de ser mulher ou homem, qualquer situação, no caso dela é uma mulher, né, é algo que a gente precisa fazer com muito cuidado, com muita cautela. Nós não podemos incorrer no risco de criminalizar as pessoas sem que elas sejam julgadas e comprovada a sua culpa, né? Evidentemente, se ela errou, ela tem que pagar pelo erro, mas até o momento não existe absolutamente nenhuma comprovação. Se o promotor está te falando isso, eu acho que ele está sendo muito prematuro, acho que ele deveria juntar as provas no auto e apresentar ao juiz para o juiz analisar, né? Então, eu estou fazendo a minha parte como prefeito de São Paulo, não deixar alguém que esteja num nível de investigação estar à frente de uma função. Mas aí é muito diferente a gente poder... Você acha que ela não é culpada? Você acha que ela não participa de nada? Mas você acha que as pessoas podem... Mas você acha que alguém pode achar alguma coisa? Nós estamos falando da vida da pessoa. A gente já teve tantas situações de pessoas que foram incriminadas e depois se provou que elas eram inocentes. Isso me preocupa a sua pergunta. Acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Até meio você está me deixando até constrangido com a sua pergunta. Não podemos fazer isso, né? As investigações estão aí para isso. Tudo que precisar da Prefeitura de São Paulo, eu pedi para o nosso controlador, Daniel Falcão, ir até o Ministério Público. Ele está de cadeira de roda, porque ele fez uma operação no joelho. Eu falei, você vai de cadeira de roda lá. Os 2 promotores atenderam eles. Eles colocaram a Prefeitura à disposição de tudo que for necessário, documento, qualquer tipo de informação, para a gente dar toda a contribuição à investigação. As investigações precisam ocorrer de forma transparente, célere. O que a gente não pode é criminalizar as pessoas antes de ter as provas e de ter uma decisão judicial. É só essa observação que eu queria deixar aqui para vocês, que eu mesmo não me sinto confortável de ser assim injusto com as pessoas. Obrigado.